Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar
Salmo número 37, versículos de 3 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Damos graças a Deus porque a sua palavra é verdadeira e nós confiamos nesta palavra. Quero saudar os amados irmãos com a paz do Senhor nesta noite e nós vamos buscar a presença do nosso Deus neste momento. Eu convido você também a fazer isso. Querido e eterno Deus, nós te damos graças, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos permite estar na tua presença para louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Estamos aqui para oferecer um culto de louvor a ti e nós te pedimos que o Senhor nos aceite diante de ti, ó Deus. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua bondade, tuas misericórdias e a tua ajuda, Senhor, nestes dias. E te agradecer também, Deus amado, porque o Senhor tem suprido não somente as nossas famílias, mas suprido todos os irmãos, as famílias da igreja, Senhor. O Senhor tem sido bondoso com a IPI de Vila Formosa, Deus amado, porque o Senhor tem nos abençoado e as tuas bênçãos têm chegado em nossas mãos e nós somos gratos porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, Senhor. Tu conheces nosso coração, as nossas vidas e nós estamos diante de ti, Senhor. E te pedimos, Deus amado, que o nosso falar, Senhor, o nosso falar e o nosso meditar possa ser agradável a ti, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Rei do universo, te dou meu louvor. Com tantas bênçãos me cerca, Senhor. Só tu és a fonte de alegria e prazer. Melhor que a própria vida é te conhecer. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração.
Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer a oração de intercessão. Antes eu gostaria de compartilhar com os irmãos o Salmo 91, de 1 a 2, que nos diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Amém? Que nós possamos estar confiantes no Senhor, que o Senhor é a rocha da nossa salvação. Que nós possamos entregar ao Senhor as nossas aflições, as nossas petições, a nossa gratidão. Que nessa noite estaremos orando pelo conselho da igreja, pelos diáconos, pelas diaconisas, por todos os departamentos da igreja, por cada lar, por cada irmão, cada irmã, aos que estão enfermos, aos profissionais de saúde. Quero me lembrar aqui do senhor Roberto, nosso querido irmão, da Maria Odete, que o tem acompanhado, do seu Iraí, nosso vizinho, que está passando também por momentos de dificuldade, pela recuperação da dona Regina, por cada irmão, por cada irmã, pela Gisley, que encontra-se ainda fazendo tratamento, pela Gizie, sua filha, que nessa semana ainda estará dando à luz, ao Antônio, um parto também considerado um pouco mais delicado, irmãos, que nós possamos orar uns pelos outros, que nós possamos estar sempre atentos, colocando os irmãos necessitados sempre à frente das nossas petições, e que o Senhor Deus receba de nós as nossas orações. Senhor nosso Deus e Pai, graças damos pela oportunidade de estarmos mais uma vez diante de Ti, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor receba as nossas orações, que o Senhor receba, ó Pai, as nossas petições, que o Senhor receba a nossa gratidão, ó Pai. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando e direcionando o conselho da Tua igreja, ó Pai, sempre nas tomadas de decisões que sejam de acordo com a Tua vontade, meu Deus. Que o Senhor esteja abençoando e dando forças aos diáconos, às diaconisas, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito visite também nas necessidades cada irmão, cada irmã, as famílias da nossa igreja, Pai. As famílias assistidas, ó Pai, que também carecem do alimento espiritual, ó Pai. Peço também pelos profissionais de saúde, Santo Deus, que ainda trabalham exaustivamente no combate à Covid-19 e também outras enfermidades, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Espírito Santo esteja visitando, ó Pai, também aos enfermos, ó Pai. Que haja cura, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, peço pelo nosso irmão, Senhor Roberto, ó Pai, pela dona Luzia, Senhor Deus. Peço pela minha mãe também, ó Pai, que o Senhor esteja na condução do tratamento dela também, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, os irmãos que estão em tratamento, ó Pai. Lembro-me da dona Regina, ó Pai, também do Senhor José, do Senhor Iraí, ó Pai. Que o Senhor esteja visitando as famílias, ó Pai. Peço a Deus pela Daniela, pelo Danilo, pela Manu, ó Pai, pelo Esdras, pela Thelma, ó Pai, pela Carol, por todas as famílias da igreja, que o Senhor esteja através do Teu Santo Espírito derramando bênçãos, ó Pai. Que haja, Senhor Deus, o suprir, ó Pai, das necessidades, ó Pai, de cada um. Peço também, ó Deus, pela Gizie, ó Pai, e pelo Antônio, ó Pai. Ela que está prestes a dar à luz, ó Pai, esse parto bastante delicado, que em nome de Jesus tudo transcorra bem, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja visitando também a todos os nossos irmãos, Pai. Peço pelas portas de trabalho que sejam abertas. Peço, ó Pai, pelos irmãos que trabalham por conta, ó Pai, em nome de Jesus, que não falte trabalho, ó Pai. Que o Senhor esteja nos abençoando como igreja, ó Pai. Esteja
receber nas nossas orações, ó Pai, pois nós fazemos em nome do nosso Senhor, do nosso Numa noite, na cidade de Colossos, um escravo esgueirou-se pela casa de seu senhor, avançou para fora dos limites daquela propriedade, ele tinha pressa, o sol se levantaria em breve e ele precisava caminhar rápido até o litoral. Certificara-se que estava com o dinheiro que havia roubado. Algum tempo depois ele chegaria no porto e ali
compraria uma passagem e com aquela passagem, a bordo de um navio, ele cruzaria o mar Egeu, depois cruzaria o mar Mediterrâneo e finalmente desembarcaria em Roma. Na capital do império também desembarcaria um homem chamado Paulo. Mas diferentemente desse primeiro, chamado Onésimo, que chegara em Roma na condição de um escravo, de um fugitivo, Paulo chegaria em Roma na condição de prisioneiro. De algum modo, os dois se encontrariam e Paulo lhe apresentaria o Evangelho. E aquela nova vida com a qual o escravo sonhara, aquela vida que fizera com que ele empreendesse aquela fuga, que ele atravessasse aqueles mares, a liberdade que ele buscava, chegaria de um modo que ele não imaginava, por meio de um novo nascimento, por meio do encontro com Jesus Cristo. Numa conversa entre Paulo e Onésimo, surgiu o nome de Filemon. Paulo era o pai espiritual de Filemon, e Onésimo era um escravo da casa de Filemon. Havia fugido da casa do seu senhor, chamado Filemon. Que fazer? Que fazer diante dessa nova situação? Voltar ao status de escravo? Ou reivindicar a sua nova condição em Cristo Jesus, sabendo que o próprio apóstolo Paulo escreveria noutra epístola que em Cristo Jesus não há judeu ou gentil, homem ou mulher, ou escravo e livre. Ou, da parte do apóstolo Paulo, manteria ele Onésimo junto de si e não comunicaria o fato para Filemon, ou ainda, usando da sua autoridade apostólica, ele poderia dar um veredito ao caso, já comunicando a Filemon qual era a sua decisão. A vida, meus irmãos e minhas irmãs, a vida é cheia de surpresas e dilemas éticos. Surpresas, situações novas cujas respostas nós não encontramos num manual, cujas respostas não estão previstas num manual que esteja ao nosso alcance. Paulo, como bom conhecedor da lei judaica que era, ele bem sabia que o Deuteronômio ensinava que o escravo que fugia do seu senhor deveria ser acolhido, deveria ser abrigado, deveria ser protegido. Mas Paulo também era cidadão romano. Aliás, ele estava em Roma porque apelara para César, para ser julgado em Roma por conta da sua cidadania. E ele sabia que, segundo a lei romana, aquele que abrigasse um escravo deveria ser punido severamente. As consequências eram terríveis. Cristãos não estão livres de encruzilhadas éticas, dos seus dilemas, das suas lutas. Como ler essa história de Filemon e Onésimo? Apenas como uma curiosidade histórica, será por isso que ela está no cânon? A pequena mensagem de Paulo ao seu discípulo Filemon é, a meu ver, uma belíssima contextualização da mensagem do Evangelho. Na verdade, mais do que isso, essa pequenina carta é uma bela contextualização da aplicação do perdão, da reconciliação que nós encontramos em Cristo Jesus a uma sociedade, a um mundo machucado, ferido pelo pecado, dilacerado pelo pecado.
Essa pequenina carta traz uma mensagem poderosa, como o perdão é capaz de gerar novas realidades e novas possibilidades de convívio entre as pessoas. Penso que numa sociedade atravessada por conflitos, por inimizades, por rancores, de parte a parte, a contextualização da mensagem de perdão feita pelo apóstolo Paulo nessa carta pode oferecer para nós que vivemos nessa sociedade atravessada por conflitos, pode oferecer-nos caminhos novos, caminhos criativos para que encontremos alternativas para os nossos conflitos. À luz dessa carta, não é exagero dizer que as igrejas cristãs podem e devem ser verdadeiras incubadoras de uma renovação da vida social e não meras reprodutoras dos preconceitos, das divisões, das agressões que transbordam por todos os lados em nossos dias. Mas voltemos à epístola. Voltemos à epístola dirigida a Filemon. Nós não sabemos se foi num domingo, mas bem poderia ser num domingo, pois tudo indica que a igreja se reunia na casa de Filemon. O fato é que um dia Onésimo, aquele escravo que deixara aquela casa com um propósito firme de nunca mais retornar para aquele lugar. O fato é que um dia aquele escravo cruzou os limites da propriedade de Filemon novamente. Deteve-se diante do seu senhor, Filemon, provavelmente colocou a sua mão num alforje e dele retirou um pergaminho. Entregou esse pergaminho nas mãos de Filemon. Filemon não demorou mais do que 3 minutos para ler aquele pergaminho, a sua mensagem, para certificar-se que o autor era o seu pai espiritual, o apóstolo Paulo. Posso imaginar Filemon erguendo os olhos depois de ler aquele pergaminho e pousando sobre Onésimo. Não mais como seu escravo, não mais como aquele que ele iria punir, mas como seu irmão em Cristo. E posso imaginar a conversa que se seguiu entre aqueles 2 homens que haviam nascido de novo em Cristo. O pedido de Paulo foi atendido. Como é que nós sabemos disso? Foi atendido porque a carta de Filemon entrou para o cânon do Novo Testamento. Essa carta foi copiada, foi lida nas comunidades cristãs pelo Império Romano. Certamente foi um bom roteiro para que cada igreja pudesse lidar com o dilema da escravidão antiga. O relacionamento entre Onésimo, Filemon e Paulo é um belo exemplo da dinâmica do perdão. E eu resumo para vocês, à luz do nosso tema desse mês, resumo essa dinâmica dizendo-lhes que o perdão é o amor em ação. Um amor que é capaz de perdoar os erros e as ofensas e deixar o outro renascer em nossa vida, o outro renascer em nossa história. Um amor que é capaz de oferecer uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Um amor capaz de fazer o caminho de volta para a casa e encarar novamente os erros dos quais fugira. Um amor que atravessa mares não apenas o Egeu, não apenas o Mediterrâneo, mas os mares chamados rancor, ódio, cinismo, desconfiança e vingança.
esses mares que isolam os seres humanos, esses mares que criam verdadeiros exílios no tempo em que nós vivemos. Afirmei que o perdão pode ser resumido como o amor em ação. Mas eu quero destacar algumas faces, alguns lados práticos desse amor em ação, desse perdão que se realiza por meio do amor em ação. E com isso eu gostaria de persuadi-lo, gostaria de incentivá-lo a praticar o perdão. Na verdade, gostaria que você pudesse enxergar nessa pequenina carta a beleza que há no ato de perdoar e de ser perdoado e todas as possibilidades de vida que estão contidas nesse ato. Primeira afirmação: todo perdão é uma ação sacrificial. Todo perdão é uma ação sacrificial. Certamente, Filemão tinha a sua lista de prejuízos causados por Onésimo, o servo que até então lhe havia sido inútil e que só lhe dera prejuízos. Onésimo deixara de trabalhar para ele, havia furtado algum dinheiro para empreender sua fuga. Ele tinha a sua lista de danos causados por Onésimo. Mas e Onésimo? Onésimo carregava no seu íntimo os prejuízos que a escravidão lhe causara. Lhe fora tirada a liberdade, mais do que isso, lhe fora tirada a sua humanidade, pois o escravo era classificado desde Aristóteles como um objeto de trabalho animado. Estava na condição dos outros animais. Paulo bem sabia que no caminho do perdão sempre aparecerá esse tema do prejuízo, sempre aparecerá esse tema da perda. Por isso ele escreveu para Filemão, versículo de número 18, ele diz: e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Lança tudo na minha conta. Pense comigo, que coragem, que ousadia, que confiança, mas sobretudo que amor da parte do apóstolo Paulo dizer isso. Se alguma coisa ele te deve, se algum dano ele causou, lança tudo na minha conta. Warren Wiersbe, comentando esse texto, assim escreveu: é preciso mais que sentimento para resolver problemas. O amor deve pagar um preço. A graça é o amor que paga um preço. A graça é o amor que paga um preço. Lembremos de João 3,16, porque Deus amou ao mundo. E ficou só nisso? Não. Diz o Evangelho de João: deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor, na forma do perdão, assume sempre o caminho do sacrifício. Seja a dívida, a calúnia, a grosseria, a agressão, a traição. Perdoar é arcar com os custos, com o prejuízo causado pelo ofensor. Em segundo lugar, todo perdão é uma ação criativa. Sempre que nós falamos em perdão, nós imaginamos sempre os dois lados. O lado ofendido, o lado do agressor, e esses dois lados estão num conflito, estão numa disputa. A carta de Filemão nos mostra que o perdão não precisa ter apenas esses dois lados. Pode haver um terceiro. A figura do pacificador, a figura do reconciliador, aquele que escuta as partes em conflito e as escuta não somente com seus ouvidos, mas com o coração.
aquele que escuta buscando não dar razão para este ou aquele, mas buscando promover a reconciliação, aquele que escuta buscando construir pontes para cruzar os mares do rancor, do ressentimento e da vingança. Esse é o terceiro lado que aparece na carta de Filemão. Paulo escutou as razões que levaram Onésimo a fugir da casa de Filemão. Paulo sabia dos direitos que Filemão possuía segundo a lei romana. Poderia ter se inclinado a um lado ou a outro. Porém, coerentemente com a sua teologia, expressa em Romanos, capítulo 3, não há um justo sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo foi além. Paulo entendeu em profundidade o conflito que envolvia aqueles dois e foi além. O perdão e a condição de Onésimo e Filemão como irmãos em Cristo haveria de tornar obsoleta a relação antiga entre senhor e escravo. E Paulo sabia disso. Direitos e obrigações são importantes, são muito importantes na vida, em sociedade, e precisam ser respeitados em todas as esferas. Seja na Roma antiga, seja nas sociedades modernas, a civilidade é construída a partir desses pilares dos direitos e obrigações. Mas, para aqueles que estão sob o domínio de Cristo, e não somente sob o domínio de César, uma solicitação em nome do amor, como fez o apóstolo Paulo, vale muito mais do que qualquer lei, do que qualquer imposição, do que qualquer obrigação. Uma solicitação em nome do amor. Terceiro, todo perdão é uma ação de esperança. Todo perdão é uma ação sacrificial. Todo perdão é uma ação criativa, de criatividade. Todo perdão é uma ação na qual está embutida a esperança. Esperança na restauração de um relacionamento com base no conhecimento da verdade de que nós somos pecadores, todos nós somos pecadores perdoados por Deus e pecadores que precisam oferecer perdão uns aos outros. O perdão é um ato de esperança na criação e na preservação da vida, seja da vida em família ou da comunidade mais ampla. A vingança faz com que nós olhemos para trás, mas o perdão dirige o nosso olhar para o futuro, para aquilo que pode ser criado por meio desse ato de fé. Hoje nós vivemos, meus irmãos e minhas irmãs, uma verdadeira contradição. A contradição que nós vivemos é a seguinte: há cristãos que detestam a igreja cristã. E há ateus que tecem elogios às igrejas e às religiões em geral. É uma nova safra de ateus e talvez uma nova safra de cristãos. Ateus descrentes que admiram igrejas. O filósofo Alain de Botton, ele é um desses. Ouça o que ele escreveu, falando a respeito de religião. Hoje, diz ele, as pessoas dizem coisas como: existe uma resposta moderna à comunidade, é a rede social, é o Facebook. O Facebook é ótimo, mas o problema é que, na verdade, ele não forma comunidades. No Facebook, na rede social, você diz do que você gosta. Por exemplo, eu gosto de dançar, eu gosto de futebol, então a máquina agrupa você com outras pessoas que gostam das mesmas coisas. As igrejas, as comunidades religiosas, diz ele, são mais interessantes. Elas acreditam que uma verdadeira comunidade não nos faz conhecer pessoas das quais nós já gostamos,
com as quais temos muito em comum. O verdadeiro desafio é fazer com que você conheça pessoas das quais você não gosta, que parecem um pouco estranhas, assustadoras, mas vivem perto de você. Isso é comunidade. Termina ele. Em Cristo, não há judeu, não há gentil, escravo ou livre, homem ou mulher. Em Cristo, não há mais o ofensor e o ofendido, mas apenas irmãos que foram perdoados e estão congregados, reunidos na comunidade cristã pela graça de Deus. E lembre-se que a graça é o amor que paga um preço. O preço para que pudéssemos nos reunir numa comunidade de esperança, num novo futuro, chamada igreja, é o preço que foi pago por Jesus na cruz, por mim e por você. Esse é o preço. A igreja cristã é a comunidade de pecadores reunidos pelo perdão que nos foi oferecido em Cristo Jesus. Não é uma comunidade de fundamentalistas. Não é uma comunidade de pessoas que têm a mesma teologia. Não é uma comunidade de liberais. Não é uma comunidade de conservadores. Não é uma comunidade de progressistas. Não é isso que faz da igreja uma comunidade, mas é o perdão oferecido em Cristo Jesus. Poucos compreenderam de modo tão profundo e cristológico a natureza única da comunidade cristã, como o teólogo Bonhoeffer. Ele disse: um cristão se reúne com outros apenas por meio de Jesus Cristo. Há contendas entre as pessoas, mas Cristo é a nossa paz. Sem Cristo, há discórdia entre Deus e o homem, e entre o homem e o seu próximo. Cristo tornou-se mediador e restaurou a paz com Deus e entre os homens. Termino. Paulo escreveu para Filemão sobre a fuga de Onésimo, sobre a fuga que havia levado Onésimo até Roma. E escrevendo sobre essa fuga, assim ele a interpretou, assim ele se referiu a ela: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Ele diz: não mais como escravo, mas numa posição muito mais elevada, como irmão em Cristo Jesus. Uma das coisas mais lindas do perdão é a capacidade de enxergar nos eventos dolorosos que nos foram causados por outros a mão de Deus. O perdão sempre enxerga a mão de Deus acima das circunstâncias adversas que nós vivemos. A leitura que Paulo faz do relacionamento conflituoso entre Onésimo e Filemão, quando ele diz: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, agora como irmão. Essa leitura é muito parecida com a resposta de José aos seus irmãos, resposta sobre a qual o reverendo Reginaldo pregou no domingo passado. José assim disse para os seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente com vida. Nós podemos olhar para os nossos conflitos na família, na igreja, na sociedade, podemos olhar para eles com frustração, podemos empreender fugas e atravessar oceanos para nos distanciar daqueles que nos magoaram, que nos decepcionaram. Porém, se nós encontrarmos o Evangelho, se o Evangelho nos encontrar, se nós encontrarmos um verdadeiro mensageiro de Jesus, alguém que pregue Jesus Cristo, nós seremos mandados de volta para casa, para a igreja, para a comunidade, para a sociedade.
Seremos mandados ao encontro daquilo que somos em nosso íntimo: devedores, pecadores, servos inúteis, resgatados por Jesus, como diz aquele belo hino que nós cantamos: servos inúteis, resgatados por Jesus. Amém. Fui perdoado.